12 horas e 58 minutos da capital do estado, sejam muito bem-vindos. A partir de agora já estamos no ar, pelos estúdios A da Band Amazonas para todo o interior do estado, um programa da nossa gente, o Câmera 13, o programa da família amazonense. Hoje numa quinta-feira iluminada, ensolarada na capital e em toda parte do meu querido Amazonas, eu quero agradecer a Deus nesse momento por mais esta oportunidade que o nosso Deus está nos dando. E eu pergunto a você, na abertura do programa, hoje você já conversou com Deus? Já pediu perdão por todas as suas falhas, os seus pecados? Já agradeceu pela tua família? Ainda não? Então faça isso. Deus está de braços abertos, esperando por você. Agradeça a Ele por esse dia super lindo que Ele nos proporciona. Hoje, quinta-feira, dia 28 de julho, o mês está indo embora e é claro que é um dia muito especial. Sabe por quê? Hoje é comemorado o Dia do Agricultor, meu amigo Neves. É isso mesmo. O programa da nossa gente, o Câmera 13, quer abraçar assim, de uma forma bem familiar, todos os nossos agricultores, os nossos produtores rurais desse imenso Amazonas, enfim, esse homem que labuta diariamente para manter o abastecimento da capital, do interior e principalmente colocar o pão de cada dia na mesa da família. A você, amigo agricultor, as nossas 1001 parabenizações. Você merece muito mais do que esse dia. A Band Amazonas, a família Câmera 13 está parabenizando você. Ah, um detalhe. Hoje, dia 28, também comemora-se o Dia Mundial de Combate das Hepatites Virais. É isso mesmo. Inclusive, nós temos alguns dados, são números alarmantes, que preocupam. E é claro que a gente chama a atenção de você para os cuidados que você deve ter com relação a essas hepatites. Inclusive, nós temos aqui, as hepatites virais. Que absurdo esses números, hein? 33 mil novos casos de hepatites virais são notificados a cada ano no país. 33 mil em todo o país. Agora, que absurdo. No Amazonas, cerca de 14 mil casos entre 2001 e 2015. Vejam só. Repetindo, hein? Agora, os municípios do interior do estado do Amazonas, os mais atingidos são, além da capital, são os municípios de Eirunepé, Lábrea, Coari, além de Boca do Acre. São essas cidades que estão em alerta máximo. Então nós pedimos a você a preocupação que cada um de nós devemos ter para combater essas hepatites. Agora, a transmissão dessa doença, olha só, a contaminação depende de condições de saneamento básico e água, além de higiene pessoal e dos alimentos. Se você fizer o básico disso aqui, com certeza 50% você já está cuidando da sua família, você já está se prevenindo. E um detalhe, hoje, que é o Dia Mundial, que está sendo comemorado não só na capital, mas também no interior, há uma preocupação por parte da Secretaria de Saúde, né, do estado do Amazonas, onde, bora primeiro ver a prevenção aqui. A transmissão dessa doença, a sanguínea, o vírus é o B, C e D, ocorre pelo sexo desprotegido, objetos que furam ou cortam, ou de mãe para filhos, durante a gravidez, o parto e a amamentação. E para tentar acabar com tudo isso aqui, estão sendo ofertados através de uma campanha bastante louvável por parte do governo do estado do Amazonas, onde 600 mil preservativos estão sendo distribuídos em toda a capital do estado e também no interior, gratuitamente. É isso mesmo. 48.800 testes rápidos estão sendo feitos também. E olha só, os locais são hospitais, o Adriano Jorge, ali o Getúlio Vargas, além das UBS espalhadas em toda a capital do estado. O horário é de 8 às 17 horas. Então é super importante a gente tentar para esse apelo por parte do governo, para esse Dia Mundial do combate das hepatites virais. Né? Tá de parabéns então ao governo do estado, que se mobilizou, montou uma equipe muito boa para atender as pessoas nos terminais, nas ruas, nos grandes centros comerciais. Enfim, agora a responsabilidade depende de cada um de nós. Faça a sua parte. O governo está fazendo a parte dele. Agora, cabe a cada um de nós fazermos esse teste. 13 horas, 3 minutos na capital. Bom, nós estamos agora próximos
dos Jogos das Olimpíadas 2016. Nós estamos, a partir de hoje, 7 dias para essa grande jornada que vai chamar a atenção de todo o planeta Terra. Quem que não gosta das Olimpíadas, de um bom futebol e de acompanhar tudo de perto? E você vai saber mais detalhes numa matéria feita pelos repórteres Gerson Guerra e André Luiz. O Centro de Defesa de Segurança, Área Manaus, faz a apresentação das tropas e meios operacionais que vão trabalhar nas Olimpíadas 2016. Eles vão desenvolver ações de segurança. Foi apresentado ao público presente as tropas, viaturas e equipamentos das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, além de Polícia Federal, Militar, Civil, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, SAMU e Manaus Trans, promovendo a integração dos esforços de todas as forças. Dentre as autoridades, o comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas, comandante do CMA, Antônio Mioto, e do Exército do Chile, General Humberto Patrício Oviedo. Após a solenidade de abertura, as tropas foram passadas em revista. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, ressaltou o contingente que estará atuando para dar segurança nos dias de jogos. Todo mundo vai estar envolvido, em algum momento vai ter uma parte, vai ter uma missão que vai ter que desenvolver nas Olimpíadas. Isso é o que foi demonstrado aqui. O coordenador do Comitê dos Jogos falou do trabalho entre as forças e os jogos que serão realizados na Arena da Amazônia. Tudo que foi planejado está sendo executado a partir de hoje, com essa integração total das Forças Armadas. O Comitê Olímpico Estadual, o Comitê Rio 2016, está muito satisfeito com a operação de segurança, tanto nas nossas fronteiras, coordenada pelas Forças Armadas, quanto aqui na capital, pela segurança pública. As ações estão sendo muito bem integradas. A curto prazo não tem nenhum movimento, por exemplo, do fenômeno do terrorismo internacional, não tem nenhuma sinalização aqui em Manaus. O que nós temos que preocupar realmente são as rotinas, ou seja, alguma coisa que impeça o andamento do evento. Por exemplo, briga entre torcidas, roubos, assaltos, aquelas que normalmente acontecem. Os 3 representantes das Forças Armadas falaram da contribuição das 3 armas e da segurança que o turista e a população manauara vão ter durante os Jogos Olímpicos, inclusive os horários de restrição de voos no espaço aéreo. Nós temos os dispositivos de alarme de acionamento de aeronaves nossas, que estarão inclusive pousadas no Aeroporto Internacional de Eduardo Gomes, 2 aeronaves de defesa aérea, que prontamente poderão decolar e fazer a interceptação e até, se for o caso, a destruição dessa aeronave incursora, se não for identificada em tempo hábil. A Marinha participa da defesa e do monitoramento das estruturas estratégicas com a tropa de fuzileiros navais, participa do controle fluvial na calha do rio, ou seja, do controle patrulha naval e inspeção naval em todas as calhas dos 3 rios que banham aqui, seja o Amazonas, Rio Negro e os Solimões, atua também como equipe de negociação junto à Força do Exército e atua também dentro da equipe de NQBR. O Estado do Amazonas vai dar uma demonstração de organização, de união para todo o Brasil, para todo mundo. Tenha certeza disso. Olha, está de parabéns toda a segurança, a alta cúpula da segurança, uma vez que estão montando um forte esquema para manter a paz durante esses 6 jogos que deverão acontecer aqui na capital do estado. E é claro que com isso quem ganha é o visitante, quem ganha somos nós, amazônidas, né? Você, principalmente o turista que chega, que é muito bem recebido. E é claro que para manter ainda mais a organização, quando se trata do setor da questão da segurança pública, é bom que a população também venha ajudar ainda mais a combater a violência durante os jogos aqui na capital das Olimpíadas, os Jogos 2016. É claro que a polícia, como sempre digo, não tem bola de cristal, mas é bom que a população venha fazer também sua parte, denunciando aquelas situações suspeitas, né? Se vê um elemento por ali que não ofereça condições de segurança, afaste, ligue para a polícia. É claro que a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com todas as Forças Armadas, montaram um alto esquema através da questão da segurança. O Departamento de Inteligência está trabalhando para que nada de errado venha acontecer. Mas é bom que a gente também possa colaborar com a questão da segurança, não só nos Jogos Olímpicos, mas também durante todos os dias aqui em nossa capital.
Nós estamos às 13h08 e quem nos dá a honra em visitar aqui nos estúdios da Band Amazonas, o Câmara 13, são essas três figuras que vieram ali da igreja de Santa Clara, do conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Nosso amigo Bosco, já é de casa, repórter cinematográfico, um dos mais renomados da capital do estado. E você é o Daniel. Daniel, vocês vieram divulgar uma missa em ação de graça que deve acontecer nesse domingo, é isso? Isso, exatamente. Exatamente, neste domingo, dia 31, na comunidade do Viver Melhor. Santa Clara. Na comunidade do Viver Melhor, né, nós, da comunidade de Santa Clara, estamos convidando toda a comunidade do Viver Melhor para participar dessa missa em ação de graças, que será no Colégio Militar do Viver Melhor, às 17h30. E qual é a finalidade dessa missa em ação de graça? Claro, além de levar o nome de Jesus e aproximar ainda mais a comunidade. Já é um preparativo para o Tríduo de Santa Clara, né, que o seu Luiz vai falar. Seu Luiz, você pode detalhar mais um pouco para a gente como é que vai funcionar isso aí? No dia 11, 12 e 13 acontecerá o Tríduo da comunidade Santa Clara. E no dia 11 e 12 será às 19 horas, com novena seguido de missa. E no dia 13, a grande procissão seguido de missa também às 18 horas, na comunidade Santa Clara. Tá certo, então. Muito obrigado. Está feito o convite. O Câmara 13 também estará lá. Bosco, obrigado por ter vindo. Estávamos com saudades. Enfim, 13h10. Nós temos aqui... uma questão de uma criança que está precisando, uma utilidade pública, né? É a pequena Elisa Micaela Gomes. Ela precisa fazer uma cirurgia e está precisando com urgência de sangue. Você, amigo que é doador, você pode comparecer ao Hemoam ou então entrar em contato com a família através do telefone 982-82-1492. Repetindo o nome da criança, Elisa Micaela Mirela Guedes. O telefone para contato é 982-82-1492. O sangue é AB negativo. Ajude, tá? Mas é com muito pesar também que no dia de hoje, às 13h10, a gente lamenta profundamente a perda de uma das maiores figuras. É um artista plástico que foi do estado do Amazonas, Moacir Andrade. Inclusive, agora há pouco nós mostrávamos uma matéria no CMA, o Comando Militar da Amazônia, na qual aquele painel que estava atrás das autoridades, né, dos nossos militares, que estavam conversando com o repórter Gerson Guerra, foi criado, foi esculpido por ele, por essas mãos que Deus deu a esse rapaz o dom de fazer arte com a sua criatividade, através da capacidade que Moacir teve. Então, o estado do Amazonas, os artistas, de uma forma geral, lamenta a perda de Moacir de Andrade, que acaba de nos deixar e partir para o andar de cima. 13h11, nós vamos para um breve intervalo comercial e já a gente vai voltar, onde teremos uma entrevista com o advogado Ezequiel Medeiros, que hoje ele vai falar sobre união estável. Você pode ligar para a gente, pode formular também as perguntas, na qual nós iremos passar para ele. Você pode ligar falando sobre separação, sobre a convivência em caso, divórcio, enfim, tudo isso e muito mais após o intervalo comercial. Não saia daí não, é rápido. De volta com esse segundo bloco do programa Câmara 13, o programa da nossa gente, nessa terça-feira muito legal. Como anunciamos no primeiro bloco, já está aqui em nossos estúdios o nosso querido advogado Ezequiel Medeiros. Hoje a gente vai falar, doutor, sobre a questão da união estável. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite da produção do nosso programa e é claro que você sinta-se em casa. Fique à vontade. Ok, Demilton, boa tarde. Boa tarde para todos os telespectadores do programa Câmara 13. Bom, chegaram diversas perguntas através das redes sociais para a nossa produção. E é claro, doutor, que casar no papel, o passado já não é a única opção do casal há muito tempo, né? Mesmo assim, as pessoas têm muitas dúvidas sobre a união estável. O que elas devem fazer e o que é união estável? Tem muita gente que não sabe o que é, doutor.
A união estável é uma forma, né, que as pessoas têm encontrado de regularizar a sua união com ânimos de constituir família, né? Então, as pessoas que vivem, mas que não constituíram a sua relação matrimonial da forma regular, no cartório, muitas vezes na igreja, direitinho, elas acabam convivendo com ânimo de família, né? Esta é a união estável, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor explicasse para a gente e quais são os direitos que uma união estável garante a um casal. Hoje a Constituição ela já inseriu a união estável, né? E nós temos que as pessoas que vivem em união estável têm o mesmo direito daquela que tem os mesmos direitos daquelas que são casadas, no caso da comunhão parcial, né? Elas têm direito à questão, a relação dos bens, os filhos da relação, logicamente, têm direito à pensão alimentícia e todos os direitos inerentes à questão como se casados fossem, né? O Pedro Paulo, ali do bairro de Santa Teofila, zona norte de Manaus, quer saber do senhor o que é que se configura uma união estável? É somente quando um casal convive debaixo do mesmo teto ou não? Muitas vezes o casal pode até conviver em unidades diferentes, né, uma da outra, mas eles têm o ânimo de constituir família. A união estável ela é caracterizada por este interesse, né, de constituir família. Aí nós já temos a união estável. Certo. E eu queria que o senhor explicasse para a gente que existem muitas dúvidas de muitas pessoas que estão começando a ter um relacionamento com relação, seria melhor uma união estável ser feita no cartório para não gerar insegurança desse casal, doutor? Justamente, nós aconselhamos a pessoa a procurar um cartório e fazer um termo, onde ali seja declarado que eles convivem desde a data tal, há tanto tempo, qualificando ali as partes, para que possa se resguardar os direitos de ambas as partes. Para se entender melhor, né? Quais são as mudanças da união tradicional? Por exemplo, antes da Constituição de 1988 e a união nos dias atuais. Antes da Constituição de 88, era entendida essa união, que hoje nós chamamos de união estável, meramente como uma questão patrimonial, né? Uma relação civil. Mas hoje não, ela é considerada como uma forma de união, onde as pessoas têm os mesmos direitos do casamento, e está previsto na Constituição, no artigo 226. E o senhor acredita que os casais teriam mudado bastante, as pessoas, com esse tipo de união? As pessoas têm tido a sua dignidade respeitada com a união estável, porque muitas vezes pessoas conviveram durante longos anos e anteriormente a cultura ela não aceitava essa possibilidade, né? E no direito também não era aceito. Mas hoje essas pessoas têm, com o Instituto da União Estável, a possibilidade de ter reconhecimento na questão do direito previdenciário, patrimonial e, inclusive, na questão familiar, né? Porque antes da Constituição de 88 não tinha esse instituto, vamos dizer assim, legalizado ou dentro do ordenamento jurídico. Antes era concubinado, mais ou menos, é isso? Justamente, concubinado, isso mesmo. Bom, doutor Ezequiel, a Sandra ali do Monte das Oliveiras quer saber o seguinte do senhor. Uma pessoa que viveu um ano com um companheiro, tem um filho e está separada, quais são os direitos dela? Ela tem direito a requerer a pensão para o filho, né? A pensão alimentícia, e se nessa comunhão eles chegaram a construir ou constituir algum patrimônio, ela também tem direito ao patrimônio no que tange a participação dela também. Olha, existem muitos casos, não só aqui na capital, mas também no interior. Por exemplo, nesse caso aqui do falecimento do companheiro. A companheira tem direito a algum benefício do aposentado ou aposentada? Esse ponto é muito importante, porque hoje, se uma pessoa vem a falecer e está convivendo em união estável, ela deve procurar já no próprio IML informar a condição dela de convivente na própria certidão de óbito. Quando ela informa aquilo ali, facilita muito a vida dela quando ela vai buscar a pensão por morte, no caso.
Nós estamos às 13 horas e 22 minutos. A gente vai para um breve intervalo comercial, mas, primeiramente, eu quero lhe fazer essa pergunta e o senhor vai responder na volta, né? Quais os direitos de uma pessoa que casou no regime de união estável após uma separação? Mas essa resposta, daqui a pouco, não sai daí, não. As coisas começam a complicar, hein, doutor? Uma vez que muitas perguntas começam a chegar na produção do nosso programa, e é claro que tem uma outra aqui que preocupa principalmente quem está namorando. Mas o senhor vai responder primeiramente quais os direitos de uma pessoa que casou no regime de união estável após uma separação. Justamente, a pessoa que casou, a pessoa que está vivendo hoje na união estável, ela pode procurar requerer seus direitos, né, mediante a via judicial. Ela tem direito à ameação dos bens. No caso, se tiver filhos, tem direito aos filhos à pensão. Inclusive, o próprio cônjuge tem direito também a receber a pensão, não é? Então, esses são basicamente os direitos da pessoa. Se compara muito com a comunhão parcial de bens. Agora me responda uma coisa, e a pessoa que namora há 6, 7, 8 anos, vai rolando a noiva vai rolando o noivo, como é que fica essa questão, hein? É meio complicado, hein? Olha só, mais de 6 anos, por exemplo, já pode configurar uma união estável? Quem tem direito? Os dois? No caso do namoro. O namoro tem que ter cuidado, né? Mas que tipo de cuidado, por exemplo? Tem que verificar então, as pessoas hoje vão namorar, olha, tu fica ali, eu fico para cá. Sim, pode explicar, doutor. Principalmente porque tem hoje aí os Facebook, essas coisas, e quando a pessoa coloca lá, vamos viver para sempre, né? Eu quero construir uma casa com você, olha o nosso apartamento, então eu quero... Isso configura uma... Justamente, porque quando a pessoa quer constituir família, eu quero ter filhos com você. Se alguém gravar você falando isso daí, já é um ânimo de constituir família. Agora, quem, por exemplo, tatua o nome da namorada ou do namorado no corpo, se complica ainda mais, né? Não é a questão do namoro. Se pelo WhatsApp ele já está completamente comprometido, imagine ele, como diz. Pode explicar. O namoro tem que estar sempre declarado como namoro. Agora, a partir do momento que o namoro ele passa a ter uma visão de que você quer constituir uma família, a outra parte pode requerer que isso seja considerado uma união estável. Doutor Ezequiel, antes de nós irmos às ruas de Manaus, ouvimos os nossos telespectadores, tem uma última pergunta aqui nos estúdios. No caso do abandono de lar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão aí, o uso capião, se for o caso, né? Sim. Quem está fazendo essa pergunta é a Michele, ali do bairro da Alvorada. O senhor pode responder para ela. Ok. Michele, em 2011 ocorreu uma alteração no Código Civil e realmente quem hoje teve a sua, de alguma forma aí, a sua relação foi abalada e um dos cônjuges abandonou o lar, depois de 2 anos de abandono com a posse mansa e pacífica, isso aí vai caracterizar um abandono de lar, e a parte que está na posse do imóvel pode sim requerer uso capião. Deixando bem claro que o uso capião é afetivo, né, doutor? Justamente, ele difere um pouco. Uma pessoa que não tem nenhum outro imóvel, uma pessoa que convive num imóvel de 250 metros quadrados e que está 2 anos na posse pacificamente. Aí a outra pessoa não se manifestou, ela pode requerer uso capião e vai ali conseguir. A outra parte vai ter que se defender judicialmente e é bem complicado. Bom, doutor Ezequiel, a nossa produção foi às ruas de Manaus e a gente vai conferir quais são essas perguntas que o senhor vai ter que responder agora. Processo de pensão, o que ela deveria fazer? Olha, não deu para entender. Bora volta novamente aí, Monteiro, por gentileza. Até porque são muitas as perguntas que chegam. Já está no ponto? Vamos lá? Doutor, meu nome é Bianca. Eu gostaria de saber quando uma mulher é ameaçada para retirar o processo de pensão, o que ela deveria fazer? Entendeu, né? Entendi. Pelo que eu entendi, ela foi ameaçada. Exatamente. Enquanto estava requerendo a pensão. Isso. Nesse caso, ela tem que primeiro buscar a delegacia da mulher. Já é um caso de ameaça. Né? Justamente. Tem a Lei Maria da Penha aí, que vai estar justamente resguardando os direitos dela. Não é necessário ela tirar a pensão. A gente sempre aconselha nos nossos atendimentos, né, que a pessoa ela procure um outro local para viver se a ameaça é grave.
e pode também judicialmente pedir que o juiz dê uma medida protetiva, né, para que ela possa ser resguardada a presença da aproximação daquela pessoa que está ameaçando. Mais uma pergunta na tela, vamos lá. Doutor Ezequiel, meu nome é José Aurônio de Oliveira. Eu gostaria que o senhor me respondesse, ou saber, quando o casal se separa, se divorcia, as dívidas também são de ambas as partes? É assim? Sabe a pergunta, hein? Sabe a pergunta, porque o interessante é você sempre guardar as cópias das suas contas, né? Porque muitas vezes existem financiamentos que são feitos, débitos são feitos antes da constituição do relacionamento, né, do casamento, até mesmo da união estável. Estas pertencem àquela pessoa que fez. Agora, o que foi feito dentro da união estável por ambas as partes, os dois vão ter que assumir o ônus e vão sofrer o dano do pagamento reciprocamente. E quando o cara tem uma dívida que morre, fica para a família essa dívida? E aí já nós estamos entrando no direito de família, uma questão de sucessão. Paralelo, né? Mas vamos lá. Quando a pessoa ela vem a óbito, os bens eles vão suprir as dívidas, né? Então as pessoas vão pagar realmente a dívida que aquele decúbito deixou. 13h31, mais uma pergunta no ar. Doutor, meu nome é Francisca, eu quero saber da diferença da separação e o divórcio. Existe diferença? Eu não vi o nome dela. Francisca. Dona Francisca. Dona Francisca existe. Apesar de estar no desuso a separação, porque você pode pedir a separação e a questão dos bens, a relação continua existindo com relação, né, ao que foi constituído no casamento. Agora, o divórcio põe fim àquela comunhão. Ou seja, quem está separado, ele ainda tem uma relação com a outra pessoa. Pode reatar a qualquer momento. Agora, aquela que divorciou, não. Divorciou, ela vai precisar realmente... o fim da jornada ali. Né? O fim da jornada, vai precisar casar de novo, se for o caso. E nunca mais vai deixar de ser divorciado. Nunca mais vai ser solteiro, no caso. Né? E o divórcio pode ser feito a qualquer tempo. Doutor Ezequiel, explica só um pouco para a gente... quando começa um relacionamento, é amor de um lado, amor do outro, aí, não, pode usar teu cartão, compra aqui, deixa que depois a gente paga. E na hora de rachar, mano, assume tua boca que eu assumo a minha. Como é que fica isso aí, hein? É isso mesmo. Tem dentro da relação o ônus e o bônus, né? Exatamente. Então, se você construir um imóvel na constância daquela união, vai ser dividido, cada um vai levar a sua parte. Agora, com relação às dívidas, vai acontecer a mesma coisa. Cada um vai levar também. Agora, para encerrar, o senhor, como um bom advogado, especialista dentro da lei, existe ou não ex-sogra? Não existe. Não existe. A sogra ela vai sempre ficar ali, por mais que você pode ter 10, 20, 30, sogra vai ser sempre sogra. Não é mesmo? É verdade. Muito obrigado, doutor Ezequiel, pela sua vinda ao nosso programa. Foi super legal tê-lo aqui para tirar todas as dúvidas, né, dos nossos telespectadores de casa, as pessoas que ligaram. E amanhã, no programa da nossa gente, nós vamos falar sobre água. Exatamente, uma adutora que, se não me engano, é a terceira ou quarta vez que já estourou, causando uma grande dor de cabeça. O trânsito, então, nem se fala, está um caos. Mas amanhã, reportagem com Gerson Guerra. Muito obrigado a você pela sua prestigiosa audiência e até amanhã, se Deus, nosso Pai, assim o permitir. Tenham todos uma boa tarde e até lá.